aqui com outro assunto, porque mais de 400 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual neste ano aqui no nosso estado. O mutirão da Justiça pretende agilizar os processos. Lucas é sobrevivente de uma série de abusos que começaram na infância e seguiram até a adolescência. Eu não tinha entendimento do que estava acontecendo. Eu entendia que era algo normal. É um trauma que você leva pro resto da sua vida, né? O rosto das pessoas, as situações que foram geradas, os lugares que foram gerados, tudo isso gera situação. Só aos 17 anos, ele conseguiu reconhecer a violência que sofreu. Hoje, aos 26, diz que aprendeu a lidar com o trauma, mas as marcas permanecem. E faz questão de proteger o filho para que a história não se repita. Eu busco fazer com que o meu filho não tenha esse mesmo contato, em que proteger, cercar, né, zelar de todos os lados mesmo, para que nenhum tipo de situação possa se tornar como brecha. E é no silêncio das vítimas que a violência continua. No ano passado, os casos cresceram cerca de 27% aqui no Espírito Santo. E só neste ano já foram registrados 425 crimes sexuais contra crianças e adolescentes no estado. A maioria das vítimas tem até 13 anos. Quase 80% são meninas. E em mais da metade dos casos, o abuso acontece dentro da própria casa. Hoje, o estado tem cerca de 6 mil processos ativos na justiça envolvendo violência contra crianças e adolescentes. Para acelerar esses casos, o Tribunal de Justiça vai realizar um mutirão com 116 audiências de depoimento especial em apenas uma semana. É uma forma de colher essa informação através de psicólogo que tem um ponto no ouvido e ali ele vai passando para a criança de uma forma muito suave e uma interação muito tranquila de reaproximação aquilo que o juiz quer saber, aquilo que o Ministério Público quer saber e aquilo que o advogado quer saber. É uma forma mais humana, mais digna de cumprir uma formalidade processual. A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional para dar mais agilidade aos processos e fortalecer a rede de proteção às crianças. Muitas vezes a denúncia ela sofre ruídos, esse caminho sofre algum percurso porque a família às vezes fica ali tentando compensar uma coisa e outra e com um olhar especial da justiça essa família tem condição dessa denúncia, essa família tem esclarecimentos para fazer essa denúncia e claro o apoio do Estado, de outras instituições para que não leve em consideração esses fatores materiais para poder, de alguma forma, não levar adiante essa ação tão importante que é reprimir esses crimes. Agora imagine essa seguinte situação, você está na ciclovia e aí o pneu da sua bicicleta furou por taxinhas. Pois é, gente, ciclistas denunciam que não é por acaso, tá, que essas taxinhas apareceram na rodovia das Paneleiras. Elas teriam sido deixadas ali exatamente para causar um prejuízo. Foram essas duas taxinhas que deixaram o Adriano no prejuízo. De novo. Ele mora na Serra e trabalha no centro de Vitória. Faz o trajeto de bike elétrica, mas há 2 semanas encontrou obstáculos pelo caminho. Começaram a jogar essas taxinhas na ciclovia das rodovias Paneleiras, onde não só o pessoal da bicicleta elétrica está sendo prejudicado, como a bicicleta comum também está sendo prejudicados. Teve 4 furos na minha câmara de ar. Aí teve que trocar a câmara de ar por causa dessas taxinhas. O prejuízo é grande e a preocupação fez o ciclista mudar a rotina. Estou dando passar para o Jardim Camburi, já com medo de passar ali e ter que furar. Novamente, vai furar o pneu novamente. Ontem eu gastei mais ou menos 40 minutos a mais. Além do Adriano, vários ciclistas registraram a presença de taxinhas ao longo da ciclovia da rodovia das Paneleiras. Que eu vi ontem, umas 2h30 da tarde mais ou menos, que tinha um pneu de uma bike furada. E eu até passei, amigo, está passando mal, tem alguma coisa? Não, quando fui ver que era o pneu furado. Eu vi ontem que o rapaz estava ali, as motos elétricas e bicicleta com o pneu furado. Várias? Várias, 8, só o elétrico tinha 8. Os ciclistas querem saber se as taxinhas foram jogadas de forma intencional. O problema gera insegurança e prejuízos. A gente vai e volta para trabalhar.
aí vai, fura o pneu, tem que empurrar. E aí, além de tudo, tem o prejuízo para consertar, né? Tanto do dano do pneu e você até no borracheiro. A Prefeitura de Vitória informou que tomou conhecimento do caso e que enviou uma equipe de limpeza aqui para a ciclovia. Disse ainda que durante toda essa semana, novas ações de limpeza devem acontecer pelo menos 2 vezes ao dia. Nesta terça-feira, não encontramos novas taxinhas na ciclovia. A Polícia Civil orientou que as vítimas registrem um boletim de ocorrência. O caso é investigado. Agora a gente muda de assunto. Um idoso desapareceu ao sair sozinho. Isso gerou momentos de aflição para uma família, gente. Mas com a ajuda da polícia e do cachorro da família, a história, graças a Deus, teve um final feliz. Acompanhe. Em casa, a família e seu Paulo respiram aliviados depois do resgate. Venha mais. O idoso passou 24 horas desaparecido nessa área de mata, na cidade de Porto Ferreira. A saúde dele é frágil, tem diabetes e Alzheimer. Por isso, foi organizada uma força-tarefa para encontrá-lo o mais rapidamente possível. Fui andando. Até lá no beiro do rio, lá, sentei lá num lugar lá, e lá aí o tempo foi passando, né? Naquele dia eu não comi, não almocei, não bebi água, não fiz nada. As buscas mobilizaram bombeiros, policiais e voluntários. E teve ainda uma ajuda fundamental: o cão da família Lion, que guiou as equipes até o local onde seu Paulo estava. Essa X9 aqui, ó, me mostrou o lugar que eu pulei. Daí eu falei assim, dá a roupa então que ele tirou para tomar banho ontem à tarde, dá a roupa que estava com ele para ele cheirar e leva ele. Teve que ainda comprar coleira para levar, porque nós não tínhamos, nunca pensava que ia precisar, né? Isso traz um alerta pra gente, né? Se você tem um idoso em casa, se ele já tem esquecimentos, não tá com a saúde 100%, é preciso orientar a não sair sozinha, a não conversar com estranhos, a não aceitar a ajuda de quem não conhece, né? Desde sumiços, assim, até mesmo casos de golpes. E assim como a gente faz com criança também. E não é de exagero isso, não. Vamos bater um papo, então, aqui com a Luciane Infantini e com a Renata Lino. Obrigada pela presença de vocês. A Luciane é psicóloga, vocês já conhecem, né? Obrigada, Lu, pela sua contribuição sempre aqui no Fala Espírito Santo. E a Renata vai contar a história da mãe dela pra gente. Você ficou preocupada com o que aconteceu agora com esse senhor? Obrigada por esse convite. Fiquei muito preocupada, porque nós já passamos assim por uma situação parecida. Claro que a minha mãe não chegou a desaparecer, mas a gente achando que ela estava segura em casa. Na época, ela tinha ainda uma certa autonomia para andar, mas devido à doença de Parkinson, ela não podia sair sozinha por causa da marcha, dificuldade para andar. Então, qualquer desnível era perigoso para ela. E nós estávamos na igreja, nesse dia ela não quis ir com a gente, eu deixei ela fechadinha em casa, quietinha. Quando nós chegamos, ela estava na casa de uma vizinha, e a vizinha desesperada, e a mamãe lá conversando, e a vizinha, assim, sem entender como que a minha mãe desceu as escadas da minha casa, abriu o portão e foi para a casa dela. Graças a Deus, e se ela tivesse ido para outro lugar? Como é que foi esses momentos, esses segundos, minutos ali de desespero para vocês? Então, nós ficamos assim, já pensando no futuro, porque sim, questão assim, de poucos momentos, a minha mãe saiu de casa e desceu a escada e o portão é difícil de abrir e ela conseguiu, então assim, acendeu um alerta, né? Então, a partir daquele dia, nós começamos a supervisionar a mamãe, não deixá-la mais sozinha. Então, sempre tem alguém com ela em casa, e questão assim de porta, de qualquer lugar assim que possa representar algum perigo, a gente sempre ficou mais alerta ainda, né, nesse caso, depois que isso aconteceu. Luciane Infantini, quando que é a hora da gente passar essas orientações para os nossos pais, para os nossos avós, esteja acontecendo um problema de saúde ou não, até mesmo por questões de mobilidade mesmo, que vai ficando reduzida?
Roberta, é um assunto delicado, por quê? Porque o idoso ele vai perdendo autonomia, né? E por mais que a gente às vezes compare com criança, ele não é uma criança, então a gente não pode nem infantilizá-lo, que ele vai se sentir mal com isso. Então, como que tem que ser a abordagem? Sempre de validação desse idoso, né? Por exemplo, ele fala assim, eu desci porque eu queria padaria, ou então, eu quero ir à padaria. Fala assim, olha, ir à padaria é muito legal, espera só um pouquinho que nós vamos juntos. Ou, né, vamos tomar um café primeiro, e aí depois nós vamos juntos. Então, assim, validar esse desejo, né? Tem que ter muito cuidado com essa síndrome do pôr do sol, que eles ficam extremamente agitados. O que é essa síndrome do pôr do sol, que a Renata até comentou aqui antes nos bastidores? Ela falou que acabou descobrindo que sua mãe tem isso, né? O que é? Roberta, em geral, os idosos, até por uma questão assim, de ficar muito ociosos em casa e tal, quando vai chegando o fim do dia, é como se tivesse uma energia ali de sobra, e eles querem, porque querem sair, né? Tendo ou não Alzheimer, tendo ou não Parkinson, eles têm essa vontade assim de sair. E com as patologias, ainda mais agravada fica essa vontade. Então, tem que ter o cuidado redobrado assim nesse horário, né, final do dia, 6, 7 horas da noite. E aí, como eu estava falando, né, além de validar o idoso, também é importante, Roberta, que se vigie, né, as situações que possam ser perigosas. Então, camuflar fechaduras, não deixar nada muito acessível quando a gente percebe que tem uma mobilidade mais reduzida e tem também um comprometimento mental, porque conversar simplesmente não adianta, porque alguns, principalmente acometidos de Alzheimer, vão esquecer, né? Eles têm problemas tanto de memória quanto da capacidade de julgamento. Então, assim, é tratar dessa segurança, mas com muito respeito e muito amor ao idoso. E mesmo não tendo esse comprometimento mental, a gente sabe também que com o avançar da idade, vão ficando ao mesmo tempo teimosos. E aí, mesmo que você oriente seu pai, sua mãe, seus avós a não saírem de casa, a não fazer isso sozinha, ainda assim eles insistem em fazer isso. Você passou por isso? Passei e ainda passo. Hoje, por exemplo, a minha mãe já tem 14 anos que ela tem Parkinson, né? E ela já está no estado que ela não anda mais. Mas, mesmo assim, ela fica o tempo todo sentada na cadeira, mas o corpo dela quer ir, o corpo dela quer andar. Às vezes, eu chego, eu falo assim, mãe, vamos ao banheiro. Aí ela fala assim, eu vou sozinha. Aí eu vou pegar a cadeira de banho para colocá-la na cadeira. Ela fala assim, não quero cadeira, eu quero ir andando. E, assim, nessa hora dá um aperto no coração, porque eu sei que ela não consegue mais andar. Então, eu tenho que, assim, convencê-la e falar com muito cuidado. Mãe, a senhora não consegue mais andar, deixa eu colocar a cadeira para te ajudar. Quer dizer, isso eu estando ali. Agora, imagina se eu não estou o tempo todo perto. Você acredita que ela iria se arriscar? Acredito. Conhecendo a mãe? Acredito que ela iria, porque ela sempre foi muito autônoma. Então, na cabecinha dela, ela acha que ela consegue. E nisso de achar que ela consegue, é aí que vem as quedas, vem os acidentes. Então, sempre tem que ter alguém supervisionando. Manda pra gente seu comentário. Você tem alguma dificuldade de ter essa colaboração do idoso que você ajuda a cuidar, seja o seu pai, sua mãe, seus avós? Existe essa teimosia por parte deles e ainda assim você já começa a desconfiar de que está na hora de desacelerar os passos dessa pessoa? Manda pra gente, está aqui o nosso número, o nosso WhatsApp, estou esperando, viu? Sua opinião, seu comentário sobre esse assunto. E quais são os sinais? Lu, vamos pensar numa pessoa que não tem um comprometimento mental, mas quais são os sinais que a gente começa a observar e fala assim, está precisando que eu fique mais próxima, está precisando, então, de ter sempre alguém por perto? Acho que, assim, a gente precisa ficar atento à questão da mobilidade, como você falou. Então, se começa a tropeçar muito dentro de casa, começa a deixar cair muitas coisas, né, no chão, também, né, quedas, não só, né, do tropeço, mas quedas também. A gente pode começar a observar isso e também, vamos pensar do comprometimento psicológico, ficar atento aos esquecimentos, né? Quando começa a esquecer muito, já é um sinal de que é perigoso deixar ir para a rua, pode não conseguir voltar para casa, né? O que aconteceu com o senhor da entrevista. E qual a frequência? Porque esquecimento, se a gente abrir o comentário aqui para esquecimento, vai ter um monte de gente falando minha mãe está esquecida, meu pai está esquecido. Mas com que frequência esse esquecimento abre um alerta ainda maior?
Em geral, Roberta, não é um esquecimento do passado, é um esquecimento de memórias recentes, de coisa que não tem como esquecer, assim, a pessoa, por exemplo... Tipo uma panela no fogo. Ou então, assim, acabou de almoçar e não lembra que almoçou. Como? Acabou de almoçar, né? Panela no fogo até pode ter a ver com distração, mas coisas assim que você vê nitidamente que não tem como esquecer. Ou acabou de visitar alguém e, tem tanto tempo que eu não vejo fulano, aí você começa a suspeitar. Porque, assim, o esquecimento em relação às memórias do passado é um pouco comum até com a gente, né? A gente tenta lembrar uma coisa, um nome, não vem na cabeça, ainda mais quando está estressado. Então, assim, são esquecimentos bem pontuais e muito ligados à memória recente, que é essa memória operacional. A gente vai ver agora, então, o relato da doutora Ingrid, ela é geriatra, ela mandou um vídeo para a gente explicando como orientar os idosos na hora de ir para a rua. Eu sempre falo que a melhor forma é a gente sentar e conversar de uma forma adequada, né? Colocando a nossa percepção e entendendo a percepção daquela outra pessoa. Porque a gente chegar e simplesmente proibir o idoso de sair é como se a gente estivesse tirando totalmente a liberdade dele. Então, uma forma de fazer isso, ao invés de falar, olha, você não pode sair, é sentar e conversar. Olha, a gente está vendo que, né, não é seguro você sair sozinho, né? A gente está observando por conta disso, porque você está com a perna mais fraca, porque você está com dificuldade de andar, porque você está se perdendo, né, em locais que você conhecia antes. Então, né, a partir de agora é interessante que você saia acompanhado com a gente, com a sua família, com pessoas que você conhece. Obrigada, doutora Ingrid, pela sua ajuda sobre esse assunto. Inclusive, já vai ajudar essa telespectadora que mandou esse comentário. Meu pai é idoso, teve AVC grave, ficou internado por um mês e, às vezes, ele esquece as coisas. Ele não entende isso. Ele não caiu, não caiu a ficha que ele não pode mais fazer o que fazia. Está querendo renovar a carteira de motorista para comprar um carro. E detalhe, tá? Essa filha aqui é cuidadora de idosos. Outro relato, não tem jeito. Por mais que a gente tome conta, eles querem qualquer falha que a gente dá para se jogar. Tá? E eles querem passar de cadeira para outra mesmo que não consiga. Enfim, tem outro relato aqui, tem que ficar muito atento nessas coisas. Minha mãe está desse jeito, ela acaba de conversar com você e depois você questiona o que ela conversou e ela fala assim, eu não vi isso não estou sabendo disso não. Eu falo, mãe, a senhora estava do meu lado, eu falei com você. Roberta, eu cuido de uma senhora que tem Alzheimer, percebo que o humor dela muda muito. Tem dias que ela está mais agressiva, tem dia que está mais calma, colaborativa. Ela quer saber se isso é comum, Lu. Sim, é bastante comum, porque às vezes, Roberta, tem a ver com a impotência, a sensação de impotência que a pessoa tem, né? No caso do Alzheimer, de tentar lembrar algumas coisas, de não conseguir. E essa perda de memória vai implicando até em perda de identidade, porque a nossa identidade está muito relacionada com as memórias que nós temos sobre a nossa própria vida, né? E aí, com isso, às vezes gera uma raiva, uma frustração, né? Essa sensação de impotência. Então, é bastante comum, Roberta. Tem que ter bastante paciência, sabe? Muita paciência e, como a geriatra falou, o confronto é a pior forma da gente lidar, sabe? Falar, não vai, não pode, não faz... Porque é tratar como criança, infantilizar, como eu falei, né, como se fosse assim, uma ordem para uma criança, e, ao mesmo tempo, não validar as emoções, os sentimentos e as vontades, Roberto. Porque imagina a gente a vida inteira ser independente, fazer as coisas, e aí de uma hora para outra você não conseguir. É muito complicado. Né? Até para a própria pessoa processar isso. Obrigada, Lu, pela sua participação com a gente, tá? Doutora Luciana Infantini. Obrigada também, Renata. Eu que agradeço. Dá um beijo na sua mãe, tá bom?